Boa tarde, crianças. Hoje é dia 19 de maio de 2020, terça-feira. Teremos aula de história. Na sexta-feira que nós conversamos sobre história, nós falamos sobre os índios, vocês lembram? Eu vou recapitular aqui, vou falar um pouquinho para quem não viu, para quem não esteve conosco. Nós conversamos que o Brasil, antes de ser Brasil, ele pertencia aos índios. Mas como assim, professora? Quem veio para cá foram os portugueses de Portugal. Mas antes deles chegarem até aqui, o que aconteceu? Os índios eram donos de toda a terra e sobreviviam a partir daqui. Para eles, comer, né, a partir do cultivo de plantas, de caça e de pesca, era o suficiente. Eles faziam remédio, eles viviam com roupa? Não, índio vivia nu. Nu quer dizer sem roupa. E para eles era normal. Mas, professora, por que é normal? Cada lugar tem seu costume, né? Tem pessoas que têm costume de. Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar de quem? Vamos falar dos chineses. Eles têm costume de comer coisas bizarras, né? Coisas que a gente não come. Eles têm um jeito de se vestir, eles têm uma língua, é o costume da região que eles vivem. Aqui no Brasil, nós temos várias regiões e vários costumes. Então, o costume dos índios era esse, de viver da terra, né, da plantação, da colheita, de amar os animais, respeitar a terra, até que os portugueses estavam navegando, né, em busca da Índia. Eles queriam achar uma terra chamada Índia e acabaram aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele viu aquele povo todo pintado, andando nu, de olhinho mais puxado. Ele falou: opa, cheguei na Índia, né? E por isso que deu o nome dessa população de índios. A partir daí, nós conhecemos o padre, né? Nós falamos sobre o padre José de Anchieta, que foi trazido de Portugal. Mas, professora, por que ele foi trazido de Portugal? Porque ele tinha que ensinar o português, né? A nossa língua, para aquela população. Mas, professora, em Portugal, falam o mesmo português que nosso? Não, é um pouco diferente. Por que aconteceu toda essa modificação? Porque aqui é uma miscigenação. O que é isso? Miscigenação é a mistura de vários povos. Então, assim, os portugueses começaram a vir para cá e acabaram, né, engravidando as índias. E aí teve o português com o índio, que nasceu uma outra etnia, uma outra criança que não era nem só português e nem só índio. Então, a partir disso, o que acontece? Acontece a mistura dos povos, né? Eles falam assim, o Brasil tem uma miscigenação muito grande. É uma mistura de raças muito grandes, né? Porque vinham de todos os lugares, ficavam por aqui, criavam família. E aí o português, o nosso português, se torna diferente do português de Portugal. Tem algumas palavras que a gente reconhece, mas nem todas são iguais. Nem toda pronúncia, nem toda frase. Então muda um pouco por conta disso, que misturou daqui, misturou dali e se tornou o português do Brasil, tá? E com a chegada dos portugueses, eles começaram a explorar a terra e começaram a ver que nossa terra era muito rica, porque muitas coisas que nós plantamos aqui, nós colhemos com facilidade, porque é de fácil plantação. Brasil é um país tropical. O que é isso? É que tem todas as estações. Então é muito fácil, a terra é muito boa para se plantar. E aí eles começaram
a pegar as nossas coisas, né? Principalmente o pau-brasil. Mas, professora, como assim? Hoje nós vamos ler sobre isso, nós vamos falar sobre o pau-brasil, que é uma das nossas riquezas, é uma madeira que faz parte das nossas riquezas. Então, e a partir daí eles começaram a pegar da nossa terra. E eles traziam coisas que os índios não tinham, como pente, espelho, de menor valor, para como se fosse moeda de troca, como se fosse o dinheiro daquela época. E o índio nunca viu um negócio daquele. Então, para eles era maravilhoso. Entendeu? Então, para eles estava muito bom. Só que eles estavam levando muito mais da gente, muito mais coisa nossa, do que eles estavam retribuindo ao índio. Então, agora nós vamos falar sobre o período chamado Brasil, no período colonial. A partir da chegada dos portugueses, o Brasil foi transformado em uma colônia de Portugal. Como assim, professora? Pois é uma coisa muito injusta, porque a terra já pertencia aos índios, a terra já era dessa população, dessas pessoas. Só que como os índios, para eles só amavam, eles não tinham leis sobre falando de quem é o quê, não tinha documento, o que aconteceu? Portugal foi muito esperto. Falou, opa, descobri esse lugar, vou pegar para mim. Então, colônia é que fazia parte de Portugal, era um pedaço de Portugal, tá bom? As terras descobertas passaram a pertencer ao rei de Portugal e tudo que era produzido aqui passou a ser levado para ser vendido na Europa. Vocês viram que a Pro falou? Que eles pegavam muito mais da gente do que eles davam para os índios, né? Então, eles começaram a, como aquilo que eu falei também, como é uma terra muito fértil, produz muito, eles começavam a vir de barco, pegar daqui, falar, ó, índio, tô dando esse negócio diferente para você, chama pente, mas eu vou levar tudo isso aqui. É o valor, vale um pente, tudo isso aqui. E era muita coisa que eles levavam. Em troca de qualquer coisinha assim. O rei mandava representantes de Portugal para tomar conta do nosso país e explorar as riquezas aqui encontradas. Então, assim, não era uma troca justa. Ele mandava uma pessoa como se fosse o gerente, como se aqui fosse uma loja. E a loja pertencesse a eles. E aí eles mandavam uma pessoa da confiança dele, do rei, para ficar de olho nessa loja. E aí ele separava as coisas e levava para lá. Olha isso, segundo parágrafo. No início, os portugueses exploraram e levaram para o Portugal o pau-brasil, uma planta que solta uma tinta vermelha que os índios usavam para pintar o corpo e que os portugueses começaram a usar para tingir tecidos. Então, assim, os índios, nós sabemos que eles se pintavam, né, em ocasiões especiais. Era uma forma, por exemplo, nós usamos pulseira, usamos colares, era uma forma deles se enfeitarem. Além, claro, de cocares e outras coisas que eles faziam também. Os portugueses tentavam escravizar os índios para que trabalhassem para os brancos. Vocês lembram que na última aula eu expliquei por que é branco, por que é índio? Então, se lembrem, eu preciso que vocês se lembrem, porque quando a gente lembra, quer dizer que a gente aprendeu. Se não se lembra, vocês vão ter que ver o vídeo mais uma vez. Mas, como os indígenas estavam acostumados a viver em liberdade, muitos fugiam. Então, era aquilo, você vai trabalhar para mim. Não, não vou. Então, ele pegava e fugia. Aquele índio fugia porque é liberdade, ele vive para colheita, ele vive para cuidar da terra, ele vive para comer, ele vive só para essas coisas. Ele não aceitava ser escravo. Como não conheciam armas de fogo e não tinham como se defender, acabavam sendo mortos. Então eles eram perseguidos e depois eram mortos. Alguns anos depois, os portugueses resolveram trazer os nativos da África para trabalharem como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, eles trouxeram uns negros para trabalhar na cana-de-açúcar, mas como escravo, tá? Não tinha assim, olha, eu vou te pagar, você é meu funcionário. Não. Você vai ser meu escravo, você só vai comer, beber e vai fazer tudo que eu mandar. E se não fizer, vai apanhar.
Era dessa forma, era bem escravo mesmo. Lavouras de cana-de-açúcar, produto que estava em grande desenvolvimento. Então, esse período foi que a cana-de-açúcar se desenvolveu, né? Então, assim, a nossa terra é muito fértil e eles levavam tudo daqui para lá. Vamos para a próxima página? Eu vou ler um pouquinho para vocês conhecerem, tá bom? Conhecendo mais. Como a cana-de-açúcar se produzia, com a cana-de-açúcar se reproduzia a rapadura e o açúcar vendidos na Europa. Então, eles começaram a descobrir que podiam ser feitas coisas disso. E aí, eles começaram a produzir rapadura, aquele doce que é doce, mas não é mole não, sabe? Duro. E o açúcar. E eles vendiam lá. Os engenhos de cana-de-açúcar, os locais da cana-de-açúcar, que fazia cana-de-açúcar, engenho quer dizer o local, como se fosse uma indústria. Engenho quer dizer como se fosse indústria. Eram grandes propriedades em que se havia. Então, como se fosse na indústria, era separado da seguinte forma: casa grande, onde moravam o senhor do engenho, quem mandava em tudo lá, lembra do gerente? Então, esse morava lá com a família e os funcionários mais fiéis, aqueles funcionários que faziam de tudo por ele. Feita de taipa ou pedra e cal. Tinha telhado caído para proteger contra o sol e a chuva, igual da foto. A senzala, onde viviam os escravos em condições de pobreza e falta de higiene. Como não tinha janelas, era um local quente e úmido, facilitando a proliferação de doenças. Então, era muito fácil ter várias doenças para pegar ali. Para evitar fugas, sua única porta era trancada à noite. Olha só, eles trancavam, era só uma porta para trancar e não ter fuga. Próximo à senzala havia um pelourinho, coluna feita de madeira ou pedra, onde se puniam escravos infratores da lei, pois os senhores de engenho acreditavam que a exposição pública garantia o arrependimento do condenado. Então, nesse pau de madeira ou cimento, era amarrado as pessoas, né, os negros, escravos, quando eles desrespeitavam a lei. Então, assim, não fez o que eu quero, você vai apanhar. E aí, eles amarravam para todos verem que quando não era feita a vontade do senhor do engenho, do gerente, eles iam apanhar. Que não é dessa forma, é do jeito que ele quer e acabou. Muito ruim, né? Muito triste isso. E a casa do engenho, onde ficavam aparelhos usados para fazer rapadura e açúcar. Era como se fosse uma empresa, entendeu? Que tem os seus, cada lugar em seu setor. Durante o período colonial, que durou cerca de 300 anos, os escravos sofreram muito. Nessa época também aconteceu a exploração do ouro. Os bandeirantes penetravam pelo território brasileiro procurando índios para aprisionar e jazidas de ouro e diamantes para explorar. O rei ordenou que nossas riquezas fossem levadas para Portugal, porque a produção e venda do açúcar estavam diminuindo. Os bandeirantes foram os responsáveis pela ampliação do território brasileiro. Então, o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que durou 300 anos. Quando Portugal viu que açúcar já não era uma boa fonte de renda, que não estava dando dinheiro, eles falaram assim, olha, eu sei que estão minerando ouro aí, eu sei que tem ouro e eu quero para mim, porque Brasil, esse país aí dos índios, é meu. E se é meu, tudo que é meu, tudo que tá aí é meu. Então pode pegar tudo que vocês acharem de valor e trazer para cá. E foi isso que eles fizeram. Nossa, é triste, né? Porque imagina quanto mais... Nós já temos um país muito rico. Nosso país é muito rico, porque se for ver, ó, nós não temos esses fenômenos da natureza. Nós plantamos, tudo que nós plantamos nasce. Ah, não, professora, nasce. Se plantar na época certa do ano, ai, aquela fruta gosta de calor. Se plantar no verão, vai dar aquela fruta.
Ah, eu quero um legume do frio. Planta no frio para ver se não dá. Aqui é um país muito rico. Imagina como éramos mais ricos ainda antes de Portugal vir aqui e achar que era tudo dele. Bom, vamos para a página 103 nas atividades. Complete as frases a seguir a partir do texto. Os portugueses exploravam e levavam para o Portugal o... Qual que foi a primeira coisa que eles levaram para Portugal de riqueza nossa? Uma planta que solta uma tintura vermelha. Tá no texto. Eu quero certo porque tá no texto. Eu li o texto, eu expliquei, eu dei outros exemplos, então vocês vão saber fazer. Tá no vídeo, desculpa. É só vocês verem o vídeo de novo que vocês vão saber fazer. B. Os portugueses tentaram escravizar os para que trabalhasse para os brancos, mas como os indígenas estavam acostumados a viver em muitos Isso aí. Depois os portugueses resolveram trazer nativos da... Qual é o país que eles trouxeram os nativos negros? Para trabalhar como nas lavouras de cana-de-açúcar. Plantava-se a cana-de-açúcar e produzia-se o açúcar e a rapadura. Aqui nós estamos falando nos lugares lá que nós falamos da casa de engenho, que é uma indústria. Então tá bem facinho. Vocês têm que ver aonde cada coisa se fazia. Viviam os senhores do engenho e sua família. Viviam escravos africanos. No período colonial, também aconteceu a exploração do... O que exploraram? Os contribuíram para expandir o território brasileiro. Quem que contribuiu? Quero só ver. 2. Caça-palavras, desculpa. Encontre 6 palavras relacionadas ao período estudado. Eu vou mandar também um vídeo para vocês verem, tá bom? É bem legal. Fala tudo isso que a Pro explicou, vocês vão gostar. Façam a atividade, escutem de novo para que vocês possam aprender sobre esse período.